Amém. Eu quero dizer que realmente é uma alegria, né? Estar em comunhão. A comunhão é um princípio que agrada o coração de Deus. Ele diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união, né? Porque ele derrama a unção. A unção de Deus vem quando há unidade na igreja, no corpo de Cristo. E nós fazemos parte desse corpo, né? Onde Jesus ele é o nosso cabeça e nós fazemos parte deste corpo, nós fomos comissionados por ele. E Deus se agrada dessa unidade do seu povo, e nós estamos aqui como um povo, né? Nós temos várias denominações, nós temos pessoas de vários lugares, e nós estamos aqui como um povo de Deus. E não tem nada mais prazeroso do que falar de Jesus. Ele é o amado da nossa alma, não tem nada que nos dê mais prazer, que nos dê mais contentamento do que Jesus, né? Jesus precisa ser o tudo da nossa vida. Nele nós temos tudo. Ainda que nós não tenhamos nada, nós temos tudo se nós estivermos em Jesus, né? Então, que isso possa ser uma verdade na nossa vida e que a gente não se canse de declarar isso. Eu quero compartilhar uma palavra que o Espírito Santo trouxe, né? Eu creio que é muito propícia por esses dias, né? Deste propósito que foi colocado, depois meditando na palavra, e aí eu soube que é uma campanha que está sendo feita, né? E o Senhor, ele trouxe uma palavra onde ele vai falar para nós que nós devemos ser um sentinela de oração. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que se encontra em Isaías 62, versículos 6 e 7. Eu vou estar lendo na nova versão transformadora, tá? Amém? Todos acharam? Isaías 62, 6 e 7. A palavra do Senhor, ela diz assim: ó Jerusalém, eu coloquei vigia sobre seus muros, eles vigiarão continuamente, dia e noite. Não descansem, vocês que oram ao Senhor. Não deem descanso até que ele complete a sua obra, até que ele torne Jerusalém motivo de orgulho de toda a terra. Pode ser que tenha versões que estejam dizendo sentinelas, né? E a palavra sentinela é isso, né? Na minha tradução, ela já diz o que significa, que no caso são os vigias. E os vigias, eles eram responsáveis por identificar a aproximação do inimigo. Eles ficavam num lugar privilegiado, um lugar alto, onde eles tinham uma visão, né, amplificado, uma visão do todo e não só de uma parte, e eles podiam se preparar para um contra-ataque. Quando eles identificavam o inimigo, eles faziam barulho, né, para que as pessoas pudessem se preparar e não serem pegas de surpresa. E aqui nós vamos ver algumas coisinhas, alguns detalhes que fazem toda a diferença. Primeiro que quando ele fala, ó Jerusalém, e aí a gente vai meditar num texto também do Evangelho de Lucas, e quando fala-se Jerusalém, nós somos a Jerusalém. A igreja de Cristo é a Jerusalém hoje. Né? Então, essa palavra não perdeu o seu valor. Ela foi declarada ali pelo profeta, e depois Jesus vem e declara essas palavras novamente. Então, nós somos essa Jerusalém. Nós somos a igreja do Senhor, que precisa ser a boca profética nessa nação, nesse tempo, um tempo onde nós estamos vendo cada vez mais a palavra de Deus se cumprir, quando ela diz que o mundo jaz no maligno, e que nós estamos vivendo dias de horror, dias de terror, e se pensa que vai ficar bom, não vai ficar bom, vai ficar pior ainda, porque nós estamos caminhando para a volta do noivo, para a volta de Jesus, né? E então os dias são maus e vai ficar pior, mas sempre vai existir um escape para aqueles que são de Jesus, para a igreja de Cristo. Né? Nós temos que descansar nisso.
E aqui o profeta diz que os sentinelas, aqueles guardas, eles não se calam, nem de dia e nem de noite. Ele não permite que Deus, né, não dê descanso a Deus, não, ou seja, não deixa Deus se esquecer das promessas. Aí eu trago essa reflexão, Deus precisa que a gente o lembre? Claro que não. Mas aqui, esse fato de não dar descanso para Deus é nós não podemos deixar de perseverar. Porque a palavra de Deus diz em todo o tempo sobre perseverança. Ela diz que aqueles que perseverarem até o fim, eles alcançarão a promessa. Hebreus diz que depois de haver feito em tudo a vontade de Deus, nós alcançaremos a promessa. Nós vamos ver que para que nós tenhamos a nossa salvação, nós precisamos perseverar até o fim. Então, a perseverança, ela é o que nos move, ela precisa nos mover, ela precisa nos conectar com o Senhor através das vigílias, através da oração intercessória, através do clamor, através da súplica, né? E ele vai falar para nós que o vigia, o sentinela, ele não descansa até ver se cumprido tudo aquilo que Deus estabeleceu. E nós, enquanto povo de Deus, não podemos nos cansar, não podemos parar no meio do caminho, não podemos retroceder, porque Deus não se agrada, né, daqueles que retrocedem. Nós temos que perseverar, nós temos que trazer decretos de vida para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa cidade, para a nossa nação. Porque todas as promessas de Deus que já foram liberadas, toda a palavra profética que já foi liberada para a sua vida, para a minha vida, precisa haver concordância. O Espírito Santo precisa usar a minha boca e a sua boca para que nós possamos concordar com aquilo que Deus já estabeleceu. É assim que se cumpre a vontade de Deus. Eu tenho promessa. Glória a Deus, nós temos promessa. Mas a responsabilidade para que a promessa se cumpra é nossa, é minha, é sua. Como? Concordando com o Espírito Santo. Venha, Senhor, o teu reino e a tua justiça, faça a tua vontade, eu me submeto ao teu querer, ao teu plano, eu faço uma troca inteligente, porque a palavra do Senhor diz que os planos de Deus, eles são perfeitos, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E muitas vezes nós queremos ficar com a nossa vontade, nós queremos insistir nos nossos planos, nós não queremos abrir mão dos nossos sonhos. E Deus, enquanto um Pai amoroso, Ele está ali o tempo todo, por meio do Espírito Santo, nos levando a esse lugar de convencimento de que a vontade dEle para nós, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E quando nós entendemos isso, a nossa vida, ela destrava. Nós somos destravados. O inimigo não pode mais nos deter, não pode mais nos paralisar. Então, a perseverança, ela é uma alavanca que nos move, que nos impulsiona em todo o tempo. E aí, se você olhar lá o que Jesus diz, lá em Lucas 18, um texto muito conhecido, acredito que todos conhecem esse texto, né? Nós vamos ter a parábola da viúva persistente. Acredito que todos que estão entre nós conhecem o texto da viúva persistente, amém? Todos conhecem. E aí o que nós vamos ver aqui? Jesus fala assim, olha, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para lhes mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Lá em Isaías nós vimos que nós fomos colocados como sentinelas nesse lugar alto, nesse muro, para que nós possamos anunciar, fazer barulho, né? Não deixar Deus se esquecer, não deixar de permanecer. E aqui Jesus vai falar para nós como nós devemos orar sempre e nunca desanimar. Então, a palavra para você nessa noite, talvez você esteja participando dessa vigília, mas você se sinta um pouco cansado, você de repente esteja desanimado, porque sabe a realidade do que nós estamos declarando, com que os nossos olhos veem, elas não batem. Mas deixa eu te dizer nessa noite, querido, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E a fé é a certeza das coisas que nós esperamos, mas não estamos vendo, mas nós cremos
poderoso, em um Deus que pode fazer todas as coisas. Então, que você receba essa porção de ânimo nessa noite, que você seja renovado no seu ânimo, que você seja renovado na sua fé. E eu sempre digo que não é numa fé comum, sabe? A fé comum é a fé que o mundo tem. Ele espera alguma coisa de alguém, de alguma circunstância, mas a nossa fé, ela precisa ser uma fé sobrenatural, porque só vivencia milagre quem tem a fé sobrenatural. E a fé sobrenatural, ela vem de Deus. Ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, todas as vezes que eu me alimento dessa palavra viva e eficaz, essa palavra que, como uma espada de dois gumes, ela penetra, ela faz nos discernir o que é certo do que é errado. Quanto mais eu coloco os meus ouvidos a ouvir essa palavra, quanto mais eu permito que essa palavra permeie meu coração e minha mente, a minha fé vai sendo fortalecida e renovada. E ela não precisa nem ser grande, porque a Bíblia fala que ela, ainda que ela seja no tamanho de um grão de uma mostarda, e o grão de uma mostarda é um dos menores grãos que existem, eu vou falar para a montanha se jogar ao mar e ela vai obedecer. E aí nós temos um segredo, né? Porque o grão da mostarda, ele é um dos menores grãos, porém quando cresce se torna uma árvore frondosa, uma árvore que dá uma sombra, um refrigério. A nossa fé precisa ser assim. Ela precisa crescer, ser desenvolvida a cada dia para que a gente viva milagres, para que você e eu sejamos testemunhas de milagres, para que nós não precisamos nem abrir a nossa boca, mas o testemunho da nossa vida, aquilo que Deus fez. Porque Jesus, quando veio, ele dividiu a história, antes de Cristo e depois de Cristo. E todos nós temos a nossa história dividida, ou precisamos ter. Antes de Cristo eu era uma pessoa, e depois de Cristo eu me tornei outra pessoa, porque Jesus nos transforma todos os dias. Todos os dias nós somos transformados por Cristo, a nossa mente é transformada, o nosso coração, as nossas intenções, as nossas palavras, as nossas ações. E quanto mais nos aproximamos, mais temor nós vamos tendo, mais amor, mais o Senhor nos enche, nos preenche. Então, nós vamos entender o que Jesus fala aqui, de orar sempre, nunca desanimar, querido, nunca desanime, sabe? Ore, proclame as verdades da palavra de Deus, declare, até ver se cumprir aquilo que o Senhor já liberou. Muitas vezes as promessas de Deus, elas ficam esquecidas na nossa vida, porque as situações ao nosso redor, as circunstâncias ao nosso redor, nos enfraquecem, nos faz esquecer. Mas Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, mas ele começou a boa obra e ele conclui essa obra. Então, não desanime, persevere. E Jesus, ele continua dizendo assim, olha, havia uma cidade, um juiz que não temia a Deus e nem se importava com as pessoas. Porém, uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia, faça-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, o juiz não lhe deu nenhuma atenção, mas por fim ele disse a si mesmo, não temo a Deus e não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando, então eu vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse, aprenda uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará a adiar a sua resposta? Eu afirmo que lhes fará justiça e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Essa palavra é para eu, é para você nessa noite, sabe? Às vezes a gente está como uma redoma, cercado de tantas situações, e as coisas vão acontecendo, e parece que as coisas, assim, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente persevera, quanto mais a gente jejua, mais difícil fica, e parece que aquilo ali não vai ter fim, sabe? Mas aquilo ali é para nos levar a aquecer nosso coração. Se você está orando, você está jejuando, você está na brecha, você está buscando a face de Deus e as coisas estão difíceis, é porque você está fazendo aquilo que Deus quer e que desagrada o inimigo. Mas a palavra do Senhor também me diz que se eu me sujeito ao Senhor, o diabo, ele vai ter que fugir.
ele foge. Então, uma hora ele vai ter que largar essa situação, uma hora ele vai ter que deixar de mão, ele vai ter que fugir, porque você vai resistir até o final. Você vai se colocar na sua posição e dali você não vai sair até ver o agir de Deus, porque o Senhor, ele é muito claro. Ele diz que se aquele juiz injusto, ele diz, se aquele juiz injusto, ele deu uma resposta para aquela mulher, para que ela deixasse de importunar, imagina Deus, que está com os ouvidos inclinados para ouvir o nosso clamor, que está com o seu coração voltado para nós, que está com as suas mãos estendidas sobre nós, que fica ali na expectativa de achar um que se coloque na brecha para que ele possa agir. Ele diz assim que se eu crer, eu e a minha casa seremos alcançados com salvação. Que se eu crer, eu viverei em milagres, porque os milagres são para aqueles que creem, né? A palavra do Senhor também vai me dizer, lá em Provérbios, se eu não me engano, Provérbios 8:17, vai dizer assim, olha, amo todos que me amam, quem me procura sempre me encontra. Quem me procura sempre me encontra. Então, imagina o que não está acontecendo no mundo espiritual com essa campanha de intercessão, com homens e mulheres com os corações desejosos para a manifestação de Deus nessa terra. Imagina como o diabo está enfurecido e ele vai ter que bater em retirada, ele vai ter que tirar as patas de cima das causas que têm sido apresentadas, ele vai ter que largar as nossas famílias, ele vai ter que deixar a vida desses jovens, porque tem sido um povo que tem se clamado para que o sangue de Cristo venha e traga libertação. Então, nós não podemos deixar de decretar a verdade de Deus. Nós somos esses sentinelas. Então, o que esses sentinelas fazem hoje? Quem são eles? É você e eu. Somos a igreja de Cristo, a boca de Deus. A Bíblia fala que a humanidade, ela espera com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Ela espera que você e eu se levante com ousadia, com fé, com intrepidez, para declarar as verdades do reino de Deus, para declarar a palavra de Deus, para declarar que Deus é santo, que venha o reino dele, venha a justiça dele. E aí, quando nós nos colocamos nesse lugar onde nós estamos em concordância, e a palavra de Deus diz que onde, né, estiverem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, ali ele se faz presente. E a igreja recebeu autoridade para ligar na terra para que seja ligado nos céus, e desligar na terra para que seja desligado nos céus. Ou seja, a unidade, a fé, ela faz a diferença. Então, que nós possamos pegar essa palavra, aquecer o nosso coração, permanecer, perseverar, abrir a nossa boca para declarar vida onde há morte, declarar libertação onde há opressão, repreender o mal onde há possessão, sabe? Nada pode parar aqueles que são remidos pelo sangue do Cordeiro. Ninguém pode parar aqueles que se colocam nessa brecha e permite que o Espírito Santo use a sua boca, sabe? Muitas vezes nós emprestamos a nossa boca para o inimigo sem querer, porque nós murmuramos, porque nós reclamamos, mas vamos deixar a nossa boca ser um instrumento do Senhor, para que haja oração, para que haja clamor, para que haja adoração, para que haja louvor, para que haja exaltação ao nome de Jesus, aquele que merece toda a honra, glória, que é digno de todo louvor. Que ele possa usar você, que ele possa usar a mim, que ele nos use como igreja, que ele nos encontre disponíveis para realizar a obra que ele tem para nós. Se depois de tudo isso que nós passamos nesses 2 últimos anos, nós estamos aqui, é porque existe um propósito a se cumprir. Se nós não fomos levados, é porque Deus conta com você e conta comigo. Existe um povo, existe uma pessoa, existe um vizinho, existe uma cidade, existe uma nação, existe povos que precisam conhecer Jesus através da sua vida. Sabe? Às vezes a gente imagina que povos não alcançados são aqueles países longe, né? Povoados distantes,
mas às vezes existe um povo ao nosso lado, às vezes é o vizinho da nossa direita, é o vizinho da nossa esquerda, que precisa conhecer Jesus. E quem é que vai falar de Jesus? É aquela pessoa que está mais próxima, é você, sou eu, é o nosso testemunho, é o nosso coração disposto a servir, sabe? Falar, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, Pai, porque é o que eu quero, que me dá prazer. Se eu estou com vida, se o Senhor tem permitido que o fôlego de vida se renove a cada manhã, se a sua misericórdia tem se renovado sobre mim a cada manhã, então eu estou aqui para que o Senhor use a minha vida para aquilo que te apraz. Amém? Que você esteja disponível para deixar o Espírito Santo usar a sua vida. Que você diga, Senhor, eu não quero perder nenhuma oportunidade de tornar o seu nome conhecido. Eu não quero perder nenhuma oportunidade de render honra e glória ao teu nome. Senhor, eu não quero perder uma oportunidade de declarar que tu és o único que opera milagres. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, que o Senhor encontre em você, meu amado irmão, minha amada irmã, um coração disponível, uma boca ousada e intrépida para realizar tudo aquilo que ele estabeleceu a seu respeito. E que você frutifique para a glória de Deus. Que o Senhor conta comigo, conta com você para declarar: venha o teu reino, Senhor, e a tua justiça, e faça aquilo que te apraz, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Um prazer estar com vocês, que o Senhor use com muita graça, com muita unção, com muita ousadia e intrepidez a vida de cada um, em nome de Jesus.